Olá, me chamo Vanessa, sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado e doutorado em Ciência do Solo, também pela UFC. Vou apresentar o trabalho intitulado Sais solúveis e atributos físicos de câmbio trófico submetido a diferentes concentrações de polímero acrilamida coacrilato. Esse trabalho foi um teste que eu realizei ao longo do meu curso de doutorado, não faz parte da minha tese, mas foram resultados que enriqueceram bastante as discussões do meu trabalho final. A atividade agrícola é a principal consumidora de recursos hídricos do mundo e a perspectiva de utilizar novas tecnologias e procurar novos meios para aumentar a eficiência da irrigação é fundamental ao longo do tempo. Nesse contexto, o uso de hidrogéis como condicionadores do solo, visando o aumento da disponibilidade de água para as culturas, tem ganhado destaque, principalmente em regiões áridas e semiáridas. Os hidrogéis eles são polímeros formados por redes tridimensionais hidrofílicas e grupos iônicos com a capacidade de absorver e reter grande quantidade de águas ou fluidos. Então, em um cenário pós-precipitação, o hidrogel é capaz de absorver e reter a água e liberar gradativamente para as plantas à medida que o solo vai perdendo umidade. Por isso, podem ser utilizados para melhorar a eficiência de uso de água pelas plantas em regiões mais secas. Então, objetivou-se com esse trabalho avaliar os efeitos da aplicação de concentrações crescentes de hidrogel sintetizado à base de acrilamida e acrilato de potássio na concentração de sais solúveis, na condutividade hidráulica e na porosidade de amostras de câmbio-solo do estado do Ceará. O solo utilizado o solo coletado na camada de 0 a 25 centímetros é de uma área de mata nativa da Chapada do Apodi, que é um polo agrícola importante aqui do estado do Ceará, onde há uma grande ocorrência de solos da classe dos câmbio-solos. Esse coletado é mais precisamente classificado como câmbio-solo áplico TA eutrófico. Então, algumas características químicas e físicas do solo coletado. O hidrogel utilizado no estudo, ele não foi adquirido comercialmente, ele foi sintetizado no laboratório de polímeros da Universidade Federal do Ceará, com uma composição de 40% de acrilamida e 60% de acrilato de potássio. Tinha as características de entumecimento em água destilada de 600 gramas por grama, tinha com a cor branca, Iônico, tem essa capacidade de troca de íons com o meio e formado por microgrânulos ou grânulos. Então, aqui nas imagens à esquerda, a gente percebe o hidrogel antes do entumecimento e à direita após o contato com a água, após o entumecimento em água. Para o início do experimento, o hidrogel foi entumecido em água destilada e misturado ao solo até a homogeneização completa e formação de um substrato. As concentrações do polímero misturado ao solo, elas corresponderam aos tratamentos. Por exemplo, em T1 não houve mistura de hidrogel com o solo, correspondendo ao controle. Em T2 houve uma concentração de 0,10% de hidrogel misturado ao solo, T3 0,25% e T4 0,% de hidrogel. Então, após esse entumecimento, houve a mistura em formação de substrato, hidrogel e solo. E esse material foi colocado em tubos de PVC. Essa figura aqui desse tubo de PVC ela é mais ilustrativa, mas os tubos tiveram essa mesma configuração, porém foram menores, tiveram dimensões de 10 por 12 centímetros, tá? E aí esses canos eles foram preenchidos com o substrato na densidade de 1,3 gramas por centímetro cúbico. O solo ficou incubado por 10 dias, manteve-se o solo na capacidade de campo e foram realizadas 4 repetições para cada tratamento. Após 10 dias de incubação, foram coletadas de dentro dos tubos de PVC amostras deformadas e indeformadas. As amostras deformadas elas foram utilizadas para a determinação da condutividade elétrica e dos sais solúveis, cálcio, magnésio, sódio e potássio. E as amostras indeformadas elas foram utilizadas para determinar a condutividade hidráulica e na quantificação dos macroporos e dos microporos. A porosidade total foi calculada a partir da relação entre a densidade de partículas e a densidade do solo.
Como resultado de discussão, percebe-se que a condutividade elétrica ela aumentou com o aumento da concentração de hidrogênio no solo, e isso foi resultado do aumento da concentração dos íons, como o sódio e principalmente o potássio, que era um resultado esperado porque o hidrogel é a base de potássio. Porém, o cálcio e o magnésio reduziram com o aumento da concentração de hidrogel no solo. Isso pode ser resultado, né, da presença de grupos funcionais ativos no hidrogel, que tem a função de absorver íons de maior valência e liberar íons de menor carga, como sódio e potássio. Esses resultados mostraram de uma forma bem clara a capacidade do hidrogel em funcionar como uma resina de troca iônica no solo. A condutividade hidráulica saturada ela reduziu com o aumento da concentração de hidrogênio no solo, a porosidade aumentou e a macroporosidade também. Em contrapartida, os microporos do solo reduziram. Como conclusão, o hidrogel apresentou a capacidade de troca iônica, preferencialmente liberando íons monovalentes e absorvendo íons divalentes. O hidrogel mostrou também ter a capacidade de aumentar a porosidade total e a macroporosidade, mas reduzir microporosidade e condutividade hidráulica saturada. Sugere-se que metodologias de determinação de porosidade total, macro e microporosidade sejam testadas para comparação de uma forma mais consolidada e uma verificação mais fidedigna da atuação do gel no solo em relação a esses parâmetros. É isso e obrigada pela atenção.